Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vamos ler Mateus 5, 14 a 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do cesto, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pode sentar-se, irmãos. Já agora 3 semanas, que nós estamos meditando no Sermão da Montanha. Nós já, semana retrasada, ouvimos das bem-aventuranças. Semana passada, a Palavra de Deus nos falou sobre os sermos sal da terra, sermos aquelas pessoas que a igreja, aliás, sermos a nossa comunhão, ser aquilo que preserva o mundo da corrupção, o sal como aquilo que impede de apodrecer, de se corromper. A igreja é isso. E agora Jesus propõe uma outra comparação. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele diz assim, se o sal não tem sabor, ele não presta para nada. Então qual a nossa serventia? Qual a nossa prestação? Qual a nossa utilidade? É disso que Jesus está dizendo. E agora ele acrescenta, vocês são a luz do mundo. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, como foi dito na semana passada, não são vocês, são as luzes do mundo. Ninguém individualmente é luz nenhuma. Vocês são a luz. Vocês juntos são a luz. Irmãos, se nós pegássemos um pedaço de lenha e ateássemos fogo nele e deixássemos ele sozinho ali no meio do pátio, ele queimaria por um tempo, talvez queimasse até todo, mas queimaria por um tempo e depois se apagaria. Mas se nós aproximássemos mais lenha e ateássemos fogo e mais, então nós teríamos um fogo duradouro, maior em intensidade, maior em luz, maior em calor, maior em serventia e mais duradouro. É isso que nós temos que ter em mente. Nós somos a luz do mundo. Nós juntos, sozinhos ninguém é nada. Nós juntos somos a luz do mundo. Não uma luz que haja em nós, não por algo que haja em nós, mas eu penso que nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Assim nós precisamos refletir a luz de Cristo. Nós juntos refletimos a glória de Cristo às pessoas que estão lá fora. Nossas vidas, nosso comportamento, a nossa profissão de fé, as nossas palavras, as nossas atitudes, refletindo a luz de Cristo. Primeira advertência que Jesus dá a respeito de sermos a luz do mundo é a evidência, os olhos que estão voltados para nós. Ele diz, ninguém pode esconder uma cidade que foi construída em cima de uma montanha. Por que é que as pessoas construíam a cidade sobre as montanhas? Porque lá elas eram mais seguras. Para que os inimigos invadissem e destruíssem elas, eles precisariam primeiro vencer um vale, subir a montanha, e ainda assim lá em cima encontrariam uma muralha. Tudo isso tornava a cidade mais segura.
Porém, isso também deixava a cidade evidente. Nessas cidades e nessas muralhas eram colocadas em cada canto da muralha uma torre, e sobre essa torre, preste atenção nisso, uma grande tocha. Se o vigia visse perigo, ele acendia a tocha. Se uma tocha de um canto de uma torre fosse acesa, o outro vigia acendia, e a cidade ficava alerta. Nós sermos a luz significa que nós temos que despertar algo, nós precisamos anunciar algo, precisamos dar um aviso. E que aviso é esse? É o arrependimento das obras mortas, é o arrependimento dos pecados. Nós precisamos anunciar ao pecador que se ele morrer no seu pecado, ele será condenado à eternidade longe de Deus. Nós precisamos alertar o pecador de que viver a vida negligente que ele tem vivido uma vida longe de Deus e da sua vontade, o levará ao inferno. Se ao ser avisado da necessidade de arrependimento e da possibilidade de condenação, ele fizer vistas grossas, ele fechar os ouvidos, nós estamos inocentes desse sangue. Mas se nós fizermos converter um pecador dos seus caminhos, nós livraremos do inferno uma alma e cobriremos uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. Por isso nós somos uma cidade sobre o monte, porque nós temos um alerta, porque nós estamos evidentes. Porém existe uma séria responsabilidade por sermos evidentes. Que responsabilidade é essa? Os olhos de todos estão voltados para nós. Todos estão observando as nossas atitudes. Da mesma maneira com que os insetos são atraídos à noite à luz, os olhos daqueles que estão nas trevas estão voltados e atraídos à nossa maneira de viver, à nossa maneira de agir, aquilo que nós estamos fazendo, falando. Então, o que é que nós temos falado na nossa casa, entre as pessoas que não servem a Cristo, no nosso trabalho, entre as pessoas que não conhecem, que não servem a Jesus, que não se converteram dos seus pecados, nos nossos amigos, na sociedade? Qual o nosso testemunho? Testemunho que nós damos por palavra, que nós professamos, e testemunho que nós damos por atitudes, por ações que nós tomamos. Porque se nós pisarmos na bola, se da nossa boca sair palavra torpe, palavra profana, se da nossa boca sair maldição, se as nossas atitudes forem ímpias, pecadoras, então a primeira coisa que dirão é: mas fulano de tal não é crente? Mas fulano de tal não vai na igreja? Mas ciclano vai na igreja e pode falar isso? Fulano vai na igreja e pode fazer isso? Por isso nós precisamos ser luz. Mas luz fala-nos mais do que apenas termos uma mensagem, um aviso, um alerta e de estarmos em evidência. Jesus diz assim: ninguém acende uma lâmpada, uma candeia, uma lamparina e a põe debaixo de um cesto. Da mesma maneira que nós, como sal, precisamos prestar atenção à nossa utilidade, que é sermos conservadores, preservarmos o mundo de maior podridão, maior corrupção, de igual modo nós, como luz, também precisamos prestar atenção à nossa utilidade, porque uma lâmpada posta debaixo de um cesto é inútil. Assim também um crente que é omisso é inútil. Nós precisamos assumir a luz que há em nós, precisamos iluminar. Não se põe a lâmpada debaixo do cesto, a coloca no velador, a coloca em evidência, e ela dá luz a todos que estão na casa. Dar a luz, irmãos, fala para nós de esclarecimento, lançarmos luz sobre as coisas. Isso também fala da maneira com que tem que ser a nossa
o nosso vocabulário, a nossa profissão de fé, a proclamação da nossa mensagem precisa ser clara. No Evangelho de Marcos, Jesus usa a mesma metáfora. Ninguém acende uma vela e põe debaixo da cesta, para falar a respeito do seu ensino. Ele diz assim: não vem a lâmpada para ser posta debaixo da cama, nem debaixo do cesto, mas para ser posta no velador. Assim, nada há oculto que não seja revelado. Jesus está dizendo aos seus discípulos: nada do que eu ensino para vocês é obscuro. Tudo é claro. Eu explico. Eu conto uma parábola e explico o seu significado. Eu ensino um mandamento e eu dou a aplicação dele. Assim nós também precisamos ser claros. Precisamos ser inteligíveis. Nós precisamos falar de uma maneira com que as pessoas compreendam. É muito comum no nosso meio, irmãos, existir um evangeliquez, né? Talvez na igreja batista não, mas eu já congreguei em outras igrejas, e é muito comum que haja um evangeliquez, ou seja, trejeitos de falar, até mesmo palavras, enfim, que somente se falam entre os irmãos. Somente se chama irmão disso, daquilo outro. Uma coisa que é muito comum é os crentes, um homem chama o outro de varão. Só crente faz isso, né? Por causa das traduções bíblicas que eles escolhem. Mas, irmãos, a bem da verdade é que tanto a mensagem da palavra de Deus, quando foi dada na antiguidade, quanto os primeiros tradutores da Bíblia, quando traduziram das línguas originais, deram a palavra de Deus na língua do povo. A Bíblia de Almeida, por exemplo, está escrito lá varão, porque lá em 1611, quando o Almeida traduziu a Bíblia dele, as pessoas chamavam os homens de varão. Hoje não chama mais, né? Hoje, por exemplo, a Bíblia que eu tenho aqui comigo, ela já não tem esse arcaísmo, né? Essa maneira arcaica de falar. Hoje ela já fala homens aqui no lugar de varão. Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas a nossa mensagem está sendo clara, está iluminando, está esclarecendo o que é o Evangelho. A nossa maneira com que nós professamos a nossa fé na nossa casa, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, é clara, é objetiva. Eu estou sendo claro quando eu prego aqui para vocês. Vocês compreendem o que eu falo? Se eu estiver falando difícil demais, se eu estiver sendo sofisticado demais, vocês precisam me abordar e dizer: pastor, está muito difícil, o senhor está falando de uma maneira que eu não entendo. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é ser claro, é ser límpido, é ser transparente, é ser fácil de entender. Assim também nós precisamos ser fáceis de compreender. Se a profissão de fé da sua religião não pode ser explicada para um pecador em 5 minutos de conversa, sua religião é complicada demais. Se você não consegue explicar no que acredita a igreja que você frequenta em 5, no máximo 10 minutos, conversando com um curioso, a sua igreja é complicada demais. E não é esse o objetivo da lâmpada. Não é ser obscura, não é ser turva, é ser clara, é dar luz, é esclarecer. A luz que há em nós, irmãos, também serve-nos para que nós não tropecemos, para que nós não caiamos no buraco. Essa luz que está em nós, Jesus disse: ninguém acende uma lâmpada, uma lamparina, uma candeia. Não é algo que está em nós, é algo que está na sua palavra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O crente brilha diante dos homens à medida que a vida dele expressa a palavra de Deus. À medida que nós praticamos a palavra de Deus, brilha a luz de Cristo em nós. Não é nada que haja em nós, nem nada que nós façamos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria competência, pela nossa própria capacidade, mas é obedecermos. Preste atenção nisso que está sendo pregado hoje. Jesus está preparando o caminho, Jesus está preparando o terreno para avançar nesse ensino. Ele começou dizendo: bem-aventurados, felizes de verdade, abençoados os de espírito humilde, aqueles que sofrem perseguição, aqueles que clamam, têm fome e sede de justiça.
Depois ele disse: vocês, os de espírito humilde, os meus discípulos, os meus pequeninos, vocês são sal, vocês são responsáveis por esse mundo não ser ainda mais podre, vocês são luz. Porque depois ele vai dizer como é que nós praticamos essas coisas. Tudo que Jesus diz daqui por diante, no Sermão da Montanha, são ensinamentos práticos. Como é que nós aplicamos e praticamos a vontade de Cristo? Como é que nós pomos em prática o mandamento do Senhor? Isso é luz. O crente brilha a sua luz à medida que ele pratica o que Jesus ensina. E aí ele, no versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está no céu. Então é isso, irmãos. Hoje nós não vamos falar de tudo, mas como nós vamos caminhar toda quarta-feira pelo Sermão da Montanha, nas próximas semanas, o Senhor Jesus começa a nos ensinar como nós devemos comportar-nos, como nós devemos pôr em prática o seu ensino. Da mesma maneira que uma luz serve quando ela está posta no alto e ilumina todas as pessoas que estão na casa, assim nós serviremos quando as nossas obras, boas obras, forem praticadas e os homens virem a luz de Cristo e glorificarem o Pai que está no céu. O objetivo da nossa vida não é a nossa própria glória, não é a nossa própria promoção, não é o nosso engrandecimento, mas é o engrandecimento de Cristo. Não esqueça disso. Vocês, nós somos luz desse mundo. Os olhos de todos estão voltados para nós, porque em meio à escuridão, a luz chama a atenção. Nós temos uma mensagem, um aviso, um alerta a essas pessoas. Mas nós precisamos ser claros, precisamos ser simples. E o nosso discurso precisa ser coerente com as obras que nós praticamos. Se eu disser sou evangélico, se eu disser sou crente, se eu disser vou na igreja, mas eu me comporto de maneira incoerente, então eu preciso me arrepender das minhas más obras. Há perdão. Aqueles que se arrependem, que confessam, que pedem perdão, há perdão. Mas que nós possamos, diante do nosso pecado, do arrependimento e da confissão, mudarmos de postura, nos santificarmos, buscarmos conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Que o Senhor nos ajude e nós possamos nos empenhar em fazer assim. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos ao Senhor pela sua palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela palavra dele e também já nos despedirmos em oração.